MSX Expert da Gradiente. Como esse nome mexe comigo, galera. Quem acompanha o meu canal sabe o carinho que eu tenho pelo MSX, que eu sempre falo aqui, o computador com mais cara de videogame que já existiu e que marcou muito, mas muito mesmo a minha vida. Lá na minha adolescência, no final dos anos 80, já fiz muitos e muitos outros vídeos sobre MSX aqui no canal, pessoal. E mais uma vez hoje, galera, eu quero mostrar pra vocês um item que eu adquiri. Eu já vou falar aqui, vocês já devem ter visto aí na thumbnail. É mais um MSX Expert da Gradiente. Só que esse é especial, galera, porque ele está na caixa. Tá com serial batendo, tá com todos os manuais. Eu tava à busca de um aí faz tempo. Não é fácil de achar nas condições que a gente quer e também pelo preço que a gente quer pagar, né, que a gente pode pagar. E finalmente eu encontrei, galera. Vocês vão ver, inclusive, pessoal, que ele não tá assim exatamente impecável. Mas até isso, na hora de fazer o unboxing, eu vou mostrar pra vocês que eu achei muito legal, que tem um componente aí bacana, que ultrapassa um pouco aquela coisa mais técnica ali do colecionador, de ter o item ali perfeito, por exemplo, que nunca foi usado. Mas não é o caso desse cara aqui, galera, mas eu acho que é legal justamente por isso. E eu vou contar mais detalhes para vocês daqui a pouco. E galera, aproveitando que eu vou fazer o unboxing desse Expert da Gradiente na caixa, eu vou aproveitar também para fazer um unboxing de outros dois itens bem legais do MSX Expert também na caixa. O nosso amigo joystick e o data corder. Vai ficar faltando só o monitor, galera. O monitor de fósforo verde da Gradiente, que é bem difícil de achar, mas quem sabe eu não consigo achar aí no futuro, tendo paciência, e traga também para vocês verem aqui no canal. Mas então vamos lá, galera. A gente vai ali pro lado fazer o unboxing desses itens e depois de fazer o unboxing, conversar um pouquinho sobre os itens, a gente vai fazer os já tradicionais testes, que eu gosto de ver tudo testando, tudo funcionando, e também pra galera aí que curte uma nostalgia, pra bater forte o coração de quem curte MSX, essa é a hora. Então, sem maiores enrolações, bora! Tá aí, pessoal, para quem estava curioso, estão aí as estrelas da festa do vídeo, esse Expert da Gradiente aqui, modelo GPC-1, que foi uma revisão, né? Foi o segundo modelo que saiu do Expert. Deve estar passando aqui no card, galera, para vocês verem um vídeo que eu fiz sobre o MSX, para quem tiver interesse em ver sobre o MSX Expert, primeiro que eu comprei para coleção, mas o pessoal gostou muito desse vídeo. Lá eu conto a história do MSX, todo o contexto, e mostro um MSX que eu comprei, que era o modelo 1.0, era o modelo XP800, que tinha algumas diferenças em relação a esse daqui, mas diferenças em relação aos caracteres e também diferenças ali quanto às saídas de vídeo ali na parte traseira do aparelho. Mas esse aqui, pessoal, eu comprei do meu amigo Maurício Mate, Maurício lá do Sul, um cara muito bacana que gosta de retrocomputação, galera, e ele faz venda, ele faz leilões também de vários itens de computadores antigos, de alguns videogames antigos também, itens relacionados a áudio e vídeo antigos. Então eu comprei esse daqui com uma venda direta, pessoal, num preço assim, ó, sensacional. E por que eu escolhi esse Expert aqui, pessoal? Primeiro, além dele estar na caixa, ele tá completaço, ele tá muito bonito. E galera, como eu tava falando no começo, vocês vão ver que ele não tá impecável, mas ele, galera, o que eu acho bacana, ele tem muita história para contar, porque dá para ver que ele foi bastante utilizado e mesmo assim ele tá num estado muito bom. Ele nunca foi aberto, tá com um lacre de fábrica ainda e está funcionando. Então é sinal que a pessoa, né, o antigo dono desse Expert aqui, utilizou muito esse Expert, ele foi muito útil para ele. Então ele fez história esse Expert aqui. Então não é simplesmente um item de colecionador lá que ficou zerado, que nunca ninguém abriu, lacrado, que tem, claro, o seu valor. A gente, como colecionador, eu também gosto de colecionar itens lacrados assim, das coisas que eu gosto, mas acho que esse daqui ele tem um componente emocional e traz muitas memórias, né? Então tem muita história para contar. E nós vamos começar um unboxing por ele. Mas, galera, também vou mostrar para vocês daqui a pouco, ó, um unboxing também de um data corder que eu também achei na caixa, galera. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Não é fácil de achar. Ele estava quase completo, mas eu consegui deixar completo. Eu vou contar essa história também daqui a pouquinho. Vou deixar aqui do lado. E também tem, galera, o nosso joystick, ó. Nosso joystick também na caixa. Esse aqui também já comprei há algum tempo. Também não é fácil achar na caixa e também tá com os manuais, tá tudo completinho. Vou mostrar para vocês então. Então vamos lá, galera. Deixa eu tirar de lado aqui os nossos dois acessórios, o data corder e o nosso joystick. Deixa eu ir abrindo para vocês aqui, que eu tô com o microfone de lapela, então eu vou poder me movimentar. Galera, a primeira questão sobre a caixa é a seguinte: a caixa, ela seria aberta por aqui, ó. Tem uma aba aqui que você tira e você abriu o Expert, mas por algum motivo isso aqui tá colado. Eu não sei, a pessoa acho que colou e ele foi aberto por aqui, ó. Eu não sei se rasgou, aqui rasgou, tá vendo? É o único pecado que tem essa caixa, galera, ela tá rasgada, apesar dela estar inteira, né? Apesar de ela estar inteira, não tá faltando nenhum pedaço, só realmente ficou rasgado aqui. Mas vocês podem ver, galera, que a caixa tá num estado muito bom, ó. Tá num estado bem bonito, aparelho de mais de 30 anos, galera. Olha como essa caixa tá bonita, olha só. Tá muito bonita mesmo, olha aí.
Tá vendo? Não tem um rasgado, nada, tá muito legal mesmo, não tem durex, não tem fita crepe, tá top demais. E de novo, galera, eu paguei um preço muito bom. Então vamos lá, galera, deixa eu ir abrindo aqui e vou mostrando para vocês, ó. Então ela tá abrindo por aqui, ó, todas as abas intactas, preservadas. E olha aqui, galera, olha só, olha que todos os manuais vêm nesse plástico. Se eu não estou enganado, esse era o plástico original que vinha guardado, todos os manuais, tá? Então daqui a pouquinho eu vou tirar aqui pra gente ver em detalhes, mas pode ver que tá até com um fusível, galera, um fusível reserva que ele tinha. Olha só que top. Daqui a pouco a gente vai ver mais em detalhes. Deixa eu deixar aqui do lado. Nós temos aqui uma capa lá do meu amigo Luciano Cadari, lá do iPlay, que já virou figurinha carimbada. Quem quiser, galera, entra lá iplay.com.br, ele faz essas capas. Então tem a capa aqui do Expert, uma capa de plástico para proteger. Vou deixar aqui, ó, vamos começar a tirar aqui, pessoal, ó. Aqui a gente tem o cartucho do Ligue-se ao Expert. Ó, vem até no acetato, pessoal, olha aí que top, ó, ó. Como tá bonito esse cartucho do Ligue-se ao Expert. Até na caixinha de acetato veio, ó. Veio cuidado, realmente. Deixa eu abrir aqui para vocês verem aí, galera, ó. Tá em excelente estado, ó. Vou chegar perto aqui para vocês verem. Olha como tá bonitão, ó. Label intacto aí. Olha aí, cartucho clássico desse do Expert, né? Eu já tenho alguns, agora eu tenho mais um, mas esse aqui é especial, né? Que esse aqui é desse Expert lindão na caixa. Finalmente consegui um Expert na caixa para coleção. Vamos tirar aqui o teclado, galera, e olha só, os berços, pessoal, olha aí, é muito difícil achar com o berço, pessoal. Tá com um durequinho aqui para colar, acho uma parte que tava saindo, mas é muito raro, galera, achar uma caixa com berço de isopor nesse estado aí, ó. Tirando aquele durequinho, ó, não tem nenhum tipo de raladinho, nada de desfolamento, ó, tá tudo top. Ó, o outro da mesma forma, galera, olha aí. Olha esse berço, pessoal. Olha que top isso. Sensacional, hein? O nosso teclado, cobiçado o teclado do Expert, né? Que às vezes a gente acha o Expert sem o teclado, mas tá aqui o teclado dele, galera, ó. Deixa eu tirar. Deixa eu mostrar para vocês, tá aqui o teclado, tá bem íntegro, pessoal, tá muito bom. Ele tá com umas marquinhas, essa é a parte que eu falei para vocês, que ele não tá impecável, tá com umas marquinhas, as teclas estão todas íntegras, todas as teclas estão aqui, porque é normal também a gente ver o teclado de Expert faltando tecla. Todas as teclas, galera, à exceção dos direcionais, estão com os silcos, ou seja, as tintas aqui, ó, estão todas íntegras, tá vendo? Não tem um sinal de desgaste ou de falha, tá vendo? Tá tudo bonitinho, todas. A exceção, infelizmente, são essas teclas aqui. O que me dá a impressão, pessoal, eu falei para vocês aí no começo, os objetos contam muito da história deles, eles trazem muitas informações pra gente. Eu acho que a pessoa que teve esse Expert realmente usava mais Expert para jogar, porque para digitar, você vê que as teclas aqui estão realmente intactas, ó, todo o mecanismo todo intacto. Então a impressão que eu tenho é que a pessoa realmente usou mais aqui para jogar, porque a gente usava muito aqui, muito, a gente jogava muito nas teclinhas aqui, não jogava com joystick, era muito difícil a gente jogar no joystick em geral. Muita gente jogava, mas acho que a grande maioria jogava aqui nos direcionais. O que do Expert era muito confortável, na minha opinião, melhor, mais confortável que o Hotbit. Mas, pessoal, até comprei já umas teclinhas, meu amigo Maurício Mate também, eu já consegui comprar umas teclas dessa com o silk mais intacto, e aí eu vou fazer a troca, tá? Eu vou fazer a troca, vou deixar bonitinho, mas eu quis mostrar para vocês desse jeito aqui, para contar essa história, né? Isso aqui deve ter tido muita história para contar. Ó, deixa eu mostrar do outro lado, pessoal, ó. Bonitinho. Então tá aqui o teclado totalmente íntegro. Olha o cabo dele como tá, perfeito, pessoal. Não tem um sinal de avaria, de remendo, de nada. Lindo, lindo, lindo. Deixar do lado. E aí vem a estrela da festa, galera. Coração de tudo, tirar com cuidado o nosso Expert, pessoal. Olha só, também com os berços, pessoal, originais. Olha aí, deixa eu tirar a caixa um pouquinho pra gente poder ver melhor. Olha aí, pessoal. Olha só que isopor é esse, pessoal, de mais de 30 anos. Olha que espetáculo. Umas manchinhas assim muito superficiais. Tá realmente um espetáculo esse Expert, hein? Vamos tirar esse daqui também. Cuidado, calma, pronto. Aí, pessoal, outro isopor também perfeito. Vai falar o quê? O que a gente pode falar desse isopor, galera? Nada, né? Maravilhoso. Manchinhas assim mínimas de tempo. Sensacional. A pessoa que teve esse Expert tá de parabéns. Maravilhoso. Agora vamos ver a máquina aqui, hein?
problema é espaço, né, pessoal? Eu já tô com 4 gabinetes contando esse aqui de MSX Expert, hein? Realmente, como a gente fala de dar foco pra coleção, eu acho que eu levei isso muito a sério. Porque agora eu tô praticamente com todos os experts já na coleção, galera. Só falta um, o DD Plus, que é aquele preto que vem com o leitor de disquete, mas ele também tá chegando, hein? Em breve estará aqui também estrelando o nosso canal. Então tá aí, pessoal, é o nosso Expert. Deixa eu pegá-lo aqui, ó. Galera, olha aí, olha o estado desse MSX Expert da Gradiente. Olha só, olha que lindo, galera. Olha aqui em cima como ele tá bonito, ó. Tá com pouquíssimas marcas, tem umas marquinhas aqui assim, tá vendo? Ó, dá pra ver um pouquinho aqui no reflexo, mas muito pouco, galera. Olha só, aqui também algumas, mas essa tampa aqui costuma ficar muito desgastada, costuma arranhar, costuma descascar. Olha aí, galera, ó, aqui, ó, lacre de fábrica, ó. Esse aqui é o lacre que quando você tira ele fica inutilizado, né, para mostrar que alguém abriu, ó. Tá aqui o lacre intacto. E olha aqui, pessoal, olha o estado, ó. Olha o estado dessa lateral também, que coisa linda. E na frente ainda, pessoal, tá com umas marquinhas aqui, mas isso aqui acho que é até durex, tá vendo? Acho que sai. Deixa eu dar um zoomzinho pra ficar melhor, ó. Aí, agora fica melhor. Aqui, pessoal, tá vendo? Tem uns durequinhos aqui, umas manchinhas, mas acho que isso aqui é tudo coisa de sujeira. E olha o detalhe, galera, até a entrada dos controles tá com tampinha, ó. Estão com as tampinhas aqui, ó, de proteção das entradas dos controles. Muito legal, tanto no controle A quanto no controle B, galera. Aí, que legalzinho, tá vendo? Aí, que top, pessoal. Lindo demais. Aqui a entrada dos cartuchos também, tudo certinho, as portinhas. Vamos ver a outra lateral dele como é que tá. Aí, tá lindo demais, um pouquinho manchadinho aqui, de nada, ó. Realmente um estado assim maravilhoso. E olha aqui atrás também como tá bonitão, pessoal. Então esse daqui, ó, já aproveitando, ele é o modelo GBC1, ó. O modelo que a gente tem aqui as entradas RF direto aqui, ó. Tá vendo? A entrada aqui para você ligar o cabo AV, que não tem no outro modelo XP800, né? Você era obrigado a usar uma caixinha ali conversora, inclusive é bem chata de achar, ainda bem que quando eu comprei o meu veio. E é isso, galera, tá muito bonito mesmo. Esse Expert aqui tá muito top. Olha aqui embaixo também, olha só, não tem um sinal de ferrugem, nada, tá muito bonitão. Vou trazer mais para perto aqui para vocês verem detalhes, ó. Olha como ele tá bonito, hein? Realmente, tá aí, bonitão o nosso Expert. Então agora, galera, eu vou mudar a posição da câmera aqui pra gente dar uma olhadinha nos manuais. Eu vou colocar a câmera aqui mais em cima e depois já aproveito para mostrar para vocês o data corder e o joystick também. Bora lá! Tá, então, pessoal, deixa eu mostrar para vocês rapidinho aqui a parte dos manuais, os acessóriozinhos que vieram juntos, ó. Só para vocês verem o estado realmente lindo que tá esse Expert. Esse eu não podia deixar passar. Realmente é algo que não podia faltar na coleção para mim. Talvez seja um dos itens, juntamente com o Atari, por exemplo, que mais marcaram a minha formação como jogador e como pessoa também. O Expert realmente fez uma parte importantíssima da minha vida, do meu irmão, da minha família, e por isso que eu não podia deixar passar. Ah, beleza, galera, olha aí então, ó. Vi até um fusível reserva original no plástico, galera. Olha aqui, ó, tá lacrado. Acho que isso aqui nunca foi aberto mesmo. Olha aí, ó, Gradiente acessórios, fusívelzinho que você colocava ali para proteger, né? Se acontecesse alguma descarga elétrica, se ligasse no 110 uma tomada 220, isso tudo era para proteger, né? O fusível para proteção. Beleza, vou deixar aqui. Olha aqui, galera, resumo de operações do Expert. Tá em estado de novo, pessoal. Olha aqui, ó, não tem uma orelhinha, não tem nada, não tem mancha. Maravilhoso. Aqui são os atalhos, né, que ele tem aqui, um resuminho das operações que ele tem. Muito legal, muito top. Cartão resposta, pessoal, olha aí, ó. Cartãozinho resposta da Gradiente. Olha aí, olha o estado. E a cartinha tá aqui dentro, ó. Aí, ó. Contrato de assistência técnica. Aí, que lindo, ó. Que maravilhoso que tá isso aqui, galera. Olha aí, olha que top isso. Tá aí também, ó. Maravilhoso. Lindo de morrer. Olha só, perfeito. Isso aqui realmente foi guardado com muito carinho aí pelo antigo dono. Muito bonito também. Outro cartão resposta. Vamos tirar aqui rapidinho pra gente dar uma olhada, galera. Aí, ó. Galera, tem até etiqueta, ó. A etiquetinha de funções aqui para você usar. Olha que top isso aqui. Olha, estão todas aqui, inclusive. Olha isso. Que legal isso, galera. Contrato de assistência técnica gratuita, aqui, ó, também no estado zerado. Muito lindo mesmo. Muito difícil achar nessas condições. Muito difícil achar toda essa papelada completa, ainda mais nessas condições, hein? Temos também aqui os postos de serviço autorizados, também, galera, ó, intacto. Não tem uma mancha, não tem um sinal de mofo, nada. Olha como tá bonito.
Aí, ó, todos os postos de assistência técnica que existiam à época e da Gradiente, sensacional. E os nossos 2 livros que vinham, pessoal, com o MSX Expert, que eu usei bastante ali na adolescência, que eu ficava tentando aprender a programar. Contei aqui que eu não enveredei por esse caminho de programador, mas nessa época aqui, apesar de eu usar muito para jogar, eu também fazia meus programinhas ali, tentava programar também. Deixa eu tentar tirar aqui com cuidado, ele tá bem justinho. Agora sim, tinha que tirar os 2 juntos. Esse é o manual do Basic, era um manual de programação em Basic, né, pra gente fazer os programinhas. Eu lembro que eu ficava vendo o que cada um desses programinhas faziam, né? Aqui em cima ele vai falando e você tinha a linha de comando. E ao copiar, você acabava com o tempo entendendo o que cada comando significava, né? Então é muito legal. Isso aqui, galera, foi a porta de entrada de muita gente na informática e muita gente que virou programador, que trabalha com informática hoje em dia, começou a sua vida no MSX, né? Então é muito legal. E olha o estado, galera. Olha o estado de novo. Olha as cores vivas que tá isso aqui. Isso aqui tá em estado 0. 0 mesmo. Muito bonito. Olha aqui. Esse aqui é o Dominando Expert, que seria como se fosse mais um manual, dizendo como é que você instala aqui, ó. Sempre tinha esse personagem aqui que eu achava muito legal. Então ele mostra ali como é que instala, tem todas as informações aqui do aparelho, uns exemplos de programinhas que a gente podia fazer, ó. Muito legal, muito top. É um conteúdo assim muito rico, muito icônico. Quem tinha isso aqui na época sabe. E esse aqui tá maravilhoso de novo, galera. Olha só o estado destes livros aqui, o Linguagem Basic e o Dominando Expert. Maravilhoso, sensacional. Então, pessoal, mostrado o nosso MSX Expert, agora eu vou pegar o Datacorder para a gente dar uma olhadinha nele. Então, tá aí, pessoal, deixa eu mostrar para vocês agora o unboxing do Datacorder da Gradiente, o gravador tão cobiçado que a gente usava para carregar os programas em fita cassete lá na época. Eu já tenho um, galera, já tinha mostrado para vocês alguns vídeos que eu fiz no canal sobre MSX, mas esse estava na caixa, galera. Eu não resisti e acabei comprando. Esse aqui eu comprei do nosso amigo Carlos Funo, que também faz parte, galera, do grupo de MSX lá do Maurício. Ele estava vendendo uma venda direta, gostei do preço, estava com um preço muito bom. Ele está revisado pelo Vinícius Web, pessoal. O Carlos comentou lá, o Vinícius é muito famoso aí no YouTube, ele faz reparos de aparelhos antigos assim, de áudio, por exemplo, e ele que fez a revisão desse Datacorder, pessoal. Então é o seguinte, deixa eu mostrar para vocês esse Datacorder aqui. A caixa tá em estado de nervos, eu diria, tá? A caixa não tá lá essas coisas, principalmente aqui, ó, ela tá faltando a aba deste lado, aqui também tá um pouquinho rasgado, ó, tá com uma fitinha aqui, mas ela até que tá bonita, tirando essas partes, ó, não tá rasgado aqui nada, tá bem visível aqui a cor, não tá desbotado, aqui também tá inteiro. Então tá aí, de repente eu posso até pedir para fazer uma caixa lá na lojinha do Moisés, né, que é famosa aí na internet, fazer uma caixinha para ele, galera, mas tudo bem, é difícil achar com caixa, pessoal, e vocês vão ver aqui, ó, já vou abrir, também é difícil achar com isopor, galera, de novo, ó, como aconteceu com o Expert, dá uma olhada que o isopor está intacto também, galera, tem o isopor, já é muito difícil, e olha só como ele tá também, ó, olha aí, também tá intacto, não tem um quebrado, nada, não tem esfolado, nada, e o outro também, ó, também tá bonitinho, aí, ó, top, ó. É muito difícil achar, muito legal. Deixa, antes de mais nada, eu vou deixar o nosso Datacorder aqui e vou mostrar para vocês a papelada, pessoal. Então, ó, tem o cartão resposta também, ó. Diferentemente lá do MSX, ele tá um pouquinho manchado aqui, mas nada também que desabone. Tem um rasgadinho aqui, mas tá a cartinha aí, inteirinha, difícil de achar. Temos aqui também um folheto de assistência técnica nesse papel aqui bonito, ó, marrom, também muito difícil achar. Temos também contrato de assistência técnica. E notem que o serial bate com o que está na caixa, tá vendo? Então, aparentemente, esse aparelho corresponde à caixa. E, pessoal, era isso que vinha. Isso que vinha lá do pacote do Carlos. Eu até confirmei com ele, não tem manual. Eu falei, não tem manual. Eu até achei engraçado, porque é mais fácil vir o manual e não vir essa papelada. Veio a papelada e não veio o manual. Galera, e aí aquelas coisas que a gente dá muita sorte, né? O manual tá aqui, ó. Mas como é que eu consegui? Eu pesquisando ali no Google, pessoal, achei um anúncio no Mercado Livre de um vendedor vendendo um Datacorder no estado, sem funcionar, com um manual, com um manualzinho. Eu falei, ah, não. Aí eu fiz uma proposta perguntando se ele venderia só o manual, e para minha grata surpresa, geralmente o pessoal não gosta de vender itens separados, mas ele falou que sim, fez um preço que eu considerei também bem honesto, bem justo, e eu comprei, galera. Então consegui deixar o conjunto completinho para a coleção. Vou tirar aqui do plastiquinho, aliás, veio também muito bem embalado, e o manual também, galera, tá assim 99,9% intacto, ó, lindo. Olha aí o manualzinho do Datacorder, galera, tá em perfeitas condições, original, tá aí bonitinho.
Então, para colecionador, como eu disse para vocês, como eu sou muito fã do MSX, eu não faço questão de ter muitos itens na caixa, pessoal. Eu já falei aqui, tem até um problema de espaço grave aqui onde eu tenho a minha coleção, então procuro comprar todos os consoles que eu posso loose, sem caixa. Mas aqueles especiais eu quero com a caixa, aqueles que me marcaram por algum motivo, que tem um apelo emocional maior, então esses eu faço questão de ter a caixa. Então tá aí, galera, o nosso Datacorder completinho. E o nosso Datacorder tá aqui, pessoal, também, ó. Olha aí como ele tá bonito, pessoal, não tá arriscado, ó, não tem nada, tá muito bonitinho, ó. Todos os inscritos dele, não tá apagado, o contador dele bonitinho. Aqui, ó, Stop to Eject também, tudo funcionando bem. Olha lá que estado lindo que tá ali os cabeçotes dele, tudo bonitinho mesmo. Aqui do lado, ó, muito bonito, não tem detalhe, tá vendo? A tampinha também que às vezes sai aqui, as tampinhas das pilhas, tá maravilhoso esse Datacorder. Eu agradeço meu amigo Carlos, realmente um item muito bonito. Não tá com o número de série, eu não sei se tinha o número de série aqui, acredito que sim, que vinha colado aqui, que era uma etiquetinha. Ah, não, será que é aqui dentro? Deixa eu ver. Ah, é aqui dentro, galera, o número de série é aqui, ó. Deixa eu ver se bate. Eu não tô vendo agora com vocês, hein? Eu não vi não, vamos ver se vai bater. Ó, vive a cores, hein? E bate, pessoal, lá. Aqui, ó, 52B00774A6A. Agora que eu me toquei, tô achando que essa etiqueta é dentro onde está a pilha aí, ó. Tá aqui. Então, serial batendo do nosso gravadorzinho Datacorder, galera. Então, realmente ele pertencia àquela caixinha ali. Então, maravilha. Só o manual que não era dele, mas como não tem número de série no manual, pelo menos eu não achei, então tá top, né? Então a gente tem o Datacorder completo. O único detalhe realmente é a caixa, que ela realmente tá um pouco em estado de nervos, mas eu acho que eu vou pedir para fazer uma caixinha lá do Moisés, mas pelo menos ela tá com o serial batendo, né? A gente viu que o serial também já tava batendo, então eu vou ficar com ela assim. De repente eu ponho alguma outra proteção, dou um jeito, mas eu vou ter que preservar essa caixa. Beleza, galera, agora é hora da gente pegar o nosso joystick e depois partir para os testes. Então, ó, aí, galera, o nosso joystick da Gradiente, também icônico joystick. Esse aqui eu já comprei há algum tempo, pessoal. Vou falar a verdade para vocês, não lembro nem de quem eu comprei, mas foi alguma dessas lives de vendas da vida. Galera, eu tô com alguns controles de MSX, como esse aqui, mas na caixa eu não tinha nenhum. Então deixa eu mostrar para vocês também que esse aqui também não fica atrás dos outros, não. Primeiramente, vocês viram que a caixa, deixa eu fazer isso aqui de novo, até que a caixa dessa vez ela tá intacta, né? Ela tá um pouquinho mais manchada, assim, pelo tempo, tudo, mas tá intacta, ó. Tem todas as partes, não tá faltando nada, diferentemente da outra do Datacorder, ela tá inteiraça, ó. Então eu já vou abrir as abas, ó, as abas inteirinhas, a abinha aqui também para abrir, ó, intacta, tem nada. Tem o bercinho, galera, que acho que o bercinho era isso daqui só, e já temos aqui o nosso joystick, pessoal, o joystick aí da Gradiente. Esse realmente o número de série é colado, que eu tenho um outro aqui que é colado, então saiu, só não sei se pertence, eu acho que não pertence a essa caixa aqui, galera, mas tá aqui esse modelo do controle, muito bonitão, já aproveitando mostrando aqui para vocês, tô com as ventosinhas aqui, bonitinho, muito legal, adorava esse controle, também era um negócio que na época era inimaginável ter, porque era muito caro, a gente jogava mesmo, era no teclado e era muito bom, a gente não sentia falta não, galera, jogar em controle só na casa de amigo rico, porque a gente não tinha como jogar na época não, mas a gente não reclamava não, o tecladinho era top para jogar. E pessoal, olha só, também vieram todos os manuais, pessoal, esse veio com manual, aqui é o manualzinho dele, também bonitinho, muito difícil de achar, galera, o manualzinho do joystick, ó, tá vendo? Também tá em muito bom estado, aí pra vocês darem uma olhadinha, tá vendo? Muito top, ó, olha que bonitinho. Muito legal. Temos novamente aqui, pessoal, o contrato de assistência técnica, também está aqui. Temos aqui, pessoal, de novo, o folheto de assistência autorizada, está aqui também intacto, dobradinho. Temos o cartão resposta, que dessa vez está um pouquinho mais machucado, mas também está inteiro, tá vendo? Tá aqui saindo um pouquinho da cola aqui, mas tá aí resistindo ao tempo. Tá aqui o nosso cartão resposta. E esse aqui ainda tem a cerejinha do bolo, que é a nota fiscal, galera, aí de compra, ó. Aqui, ó, da Instant Color, lá em Campinas, ó, Vila Brandina, joystick Gradiente MSX, foi paga a bagatela de 520, não tem a moeda aqui, foi 1990, ó, eu não sei se era cruzeiro novo nessa época, era cruzeiro, vou colocar aí um caractere na edição, eu vou dar uma olhada, mas tá aqui, ó, 520, hein, de repente era legal a gente ver quanto é que isso tá valendo hoje, fazendo as projeções, as correções, qual seria esse valor na época, hein, ó, 13 de fevereiro de 90, galera, foi comprado este joystick da Gradiente, do MSX Expert, galera. Mas então tá aí, pessoal, o unboxing de todos mostrados. Então vamos fazer aquela montagem rápida do nosso MSX Expert. Vou ligar o controle, vou ligar o Datacorder, vamos ligar tudo então para a gente poder fazer os testes e ver a máquina em funcionamento. Então, ó, bora lá.
Pessoal, nosso setup está montado, quero mostrar para vocês só como é que eu vou ligar. Eu vou ligar o nosso MSX com um adaptador de cabo RGB, porque ele tem a saída RGB, que é muito melhor, com esse adaptador aqui, ó, que foi feito pelo nosso amigo Luciano Cadari. Já falei desse adaptador no canal outras vezes. A gente vai ligar isso aqui então no Expert, ligo o cabo RGB aqui e ligo ali no monitor. E o Datacorder, galera, ele tem esse cabo, esse cabinho aqui pra gente ligar, e este cabo liga lá no Expert. Então vamos ver se vai dar certo também. Vocês viram que eu liguei o cabinho de áudio também lá no adaptadorzinho para o áudio sair na caixinha ali da JBL que eu tenho. Então vamos lá, deixa eu dar uma ajeitada melhor aqui, a gente já vai para os testes, bora! Pessoal, só antes da gente começar para valer então, deixa eu mostrar para vocês o teclado. Vocês já devem estar vendo que tem uma diferença aqui, ó, as teclinhas direcionais agora estão com silk, mas como isso é possível? Então pessoal, eu já tinha comprado, na verdade, umas teclinhas do próprio Maurício, ele tinha lá para vender, para substituir essas que estavam mais apagadas, ó. Mas de qualquer maneira eu quis mostrar para vocês o Expert, como ele veio mesmo originalzão, justamente para destacar a questão do antigo dono. Eu acho que ele usou muito o Expert, inclusive para jogar, porque a gente jogava aqui usando as setinhas dos direcionais. Mas o Maurício tinha umas outras teclas lá, pessoal. Eu aproveitei, antes de começar aqui o vídeo, eu já aproveitei e abri aqui o teclado, né, parafusei, tem muito parafuso, e já fiz a substituição aqui, ó. O próprio Maurício me deu as dicas de como faz a substituição, muito gentil da parte dele. Aproveitei para dar uma revisadinha ali no teclado, dei uma olhada para ver se estava tudo bem. Então é isso. Galera, vamos lá então, vocês viram aí o setup todo montadinho, tá aqui então o nosso Expert, teclado, o Datacorder tá aqui e o controle tá aqui do lado. Já tá tudo ligado, pessoal, então vou testar primeiro com um cartucho que veio com ele. Esse é o Ligue-se ao Expert, veio com ele. Vamos colocar na entrada do cartucho e vamos ver se ele já vai ligar de cara. Eu não liguei ainda, galera, primeira vez, não fiz teste antes do vídeo, tô fazendo aqui com vocês, então vamos cruzar os dedos, vamos ver se vai dar tudo certo. Opa! Ah, galera, tá lá, ó. Vamos ver se tá com som. Ah, ele entrou, mas ele não ligou o cartucho. Então, peraí, deixa eu tirar de novo. Vou botar o cartucho outra vez. Ele tem que entrar direto no cartucho. Vamos ver. Ih, galera, não tá entrando não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em off, o que tá acontecendo, e eu já volto com vocês. Bom, passei um pouquinho de óculos isopropílico, pessoal. Vamos ver se agora vai, hein? Atenção. Ahá, garoto, nada como um bom óculos isopropílico, uma sopradinha, sempre funciona. Então tá aí, deixa eu ver se aumentar um pouquinho para vocês ouvirem. Aí galera, esse é o famoso, clássico, icônico cartucho do MSX de apresentação, né, conhecendo o Expert, que apresenta aí todas as funcionalidades do computador. Era muito legal para a época isso, não me canso de ver essa apresentação, a música, é muito legal. Olha lá. Clássico. Mas tá aí, pessoal, então tá funcionando o cartucho do Expert. Agora eu vou desligar, deixa ele só terminar ali, ó. Parabéns pelo seu Expert, computador mundial, ó. Aí vai lá contar a história, vai apresentar o Expert, né, dar alguns exemplos ali, você pode desenhar, fazer música, é muito legal. Agora eu vou ligá-lo sem um cartucho só para ele entrar no sistema operacional, para a gente ver se está tudo funcionando, o teclado direitinho. Ah lá, entrou. Então tá aí, galera, olha lá, teclado funcionando direitinho, Enter, espaço, as teclas aqui direcionais, ó, que eu troquei, estão funcionando também, tá tudo certinho. Então tá aí. Pessoal, vamos tentar agora testar um jogo em fita cassete, ó. Eu tenho aqui o jogo Olimpíadas e Corrida Maluca. Eu vou colocar o Corrida Maluca, eu acho, eu não consigo ver aqui, ó, qual é a frente e o verso, não tem nada escrito, mas eu vou colocar aqui desse lado, ó, abri aqui o nosso Datacorder, coloquei a fitinha lá, tranquilo, fechei. Lembrando que ele tem um sistema, galera, tipo de um controlador, tem um cabinho aqui, por exemplo, vou colocar load aqui, que é como se fosse o play, e ele não vai rodar, ó, ele fica parado esperando o comando lá na tela. Então vamos lá, pessoal, o comando que eu dou aqui, ó, esse aqui, ó, Bload, de carregar, abre aspas, CAS de cassete, dois pontos, fecha aspas, estou dizendo que eu quero que ele leia qualquer coisa que tem dentro do cassete, não estou especificando, vírgula R de run, dou Enter, e ele começou a rodar a fitinha automaticamente, olha que legal. É o controladorzinho que ele tem já aqui pronto, né, automático. Vamos ver, olha o barulhinho que a gente conhece bem, que é dessa época. Achou, ó, corrido, ó. Agora ele vai carregar uma tela de apresentação da empresa que fez o jogo. É difícil saber se vai funcionar, porque essas fitas são muito antigas, galera. Eu não sei, vamos ver. Por enquanto tá indo tudo bem. Atenção. Olha lá, abriu a telinha de apresentação do jogo, então por enquanto deu certo.
telinha aí que a empresa que fez o jogo fez. E agora de novo barulhinho, ele vai carregar aí, vai demorar uns minutos, galera. Eu vou cortar o vídeo, porque vai demorar aí, sei lá, cerca de 5, 6 minutos. Então eu dou uma cortadinha no vídeo e quando terminar eu volto aqui torcendo para que tenha dado certo. Vamos lá então. Aí galera, eu deixei rodando um pouco aqui a câmera porque eu queria que vocês vissem a hora que o jogo carregasse ou não, né? E deu certo, tá lá, Corrida Maluca. É um jogo que na verdade é muito similar ao Rally X, a inspiração pura no Rally X. E vou jogar primeiro no teclado, galera, até pra gente testar aqui as teclinhas, ó. Então tá aí, ó, Corrida Maluca, funcionando direitinho. Vem que até a musiquinha, ela tem um quê ali de Rally X, parecido um pouquinho, ó. Tem uns carrinhos meio diferentes, tem um lugar ali que você tem um posto de combustível ali, para você poder, olha lá, ó, você poder reabastecer. Ai meu Deus, quase que me pegaram. Ai não, olha, é muito divertido, Corrida Maluca. Então fitinha cassete era o que a gente mais utilizava nessa época, galera, do MSX. Era fita cassete, que era muito difícil a gente ter o drive de disquete. O drive de disquete que era realmente para quem podia mesmo, era muito caro. Então nós ali, na maioria como eu, a gente usava fita cassete. Eu já contei aqui também que eu nem tinha um datacorder. O datacorder era muito caro, a gente usava um gravador convencional, usava um gravador da National, né, que depois acabou virando Panasonic aqui no Brasil. Ixi, acabou o combustível. Mas tá aí, pessoal, é só pra gente conhecer um pouquinho do Corrida Maluca, principalmente o jogo em fita cassete. Eu acho que é sempre legal a gente mostrar como é carregar um jogo em fita cassete, que era assim que a gente fazia na época. Então beleza, deixa eu tirar, deixa eu desligar aqui. Deixa eu dar um reset, na verdade. E aí, galera, pra gente encerrar, eu quero testar aquele famoso cartucho de Maper Mega RAM, que funciona pra gente que joga com um Everdrive do MSX. Eu já mostrei várias vezes, várias versões desses cartuchos, mas eu quero testar um jogo aqui e também pra gente testar no controle. Vamos ligar aqui, vamos ver se ele vai entrar de primeira também no cartucho, se ele não vai ficar temperamental. Não, não leu, tá vendo? Deixa eu ir de novo. Isso sempre acontece, né? Com cartucho é sempre assim. Demorou um pouquinho para ligar dessa vez, vamos ver. Agora foi, tá vendo? Konami Man, vamos ver se vai rodar tudo certo. Aí ó, Software Run, deixa eu já apertar o botão no controle, funcionando. Pelo menos o botão funcionou. Ó, já tá lá, ó, parece que o controle tá funcionando de boa, tá vendo? Comandos lá na tela, ó. Então vamos ver o que a gente vai jogar aqui, galera. Eu não queria colocar de novo o Gradius, que eu sempre coloco. A galera já não aguenta mais. Eu vou ver se eu escolho outro jogo aqui pra gente jogar. Vamos tentar jogar um Magic Castle, ó. Deixa eu ver se é esse. Acho que não é não. Vamos ver. Tá lendo. Konami. Ah, Magical Tree. Ah, vamos de Magical Tree mesmo, galera. Um jogo também bem interessante. Um joguinho legal. Quer ver? Ó? Vamos colocar aqui pra rodar. Ó. É uma musiquinha muito boa. Olha lá. O objetivo aqui era você subir nessas árvores, pegando aqui essas maçãs, né, para fazer ponto. E aí tem um monte de inimigo ali que tenta te derrubar para lá, para baixo, ó. Um joguinho bem divertido, gostava dele. Tá difícil eu conseguir pular de um lado pro outro aqui, vamos ver. Peguei alguma coisa, ó, tem cacho de abelha ou coisa parecida. Você pode abaixar aqui, ó, para evitar que as corujas te peguem. Esse jogo é muito bom, como todos da Konami. Ih, caí lá embaixo. Beleza, galera, deixa eu testar mais um aqui. Deixa eu dar um reset, tem que apertar aqui o do cartucho. Mas tá funcionando bem, pessoal, tá bem legalzinho. Precisei realmente só trocar as teclinhas aqui. Deixa eu dar uma voltadinha aqui. Deixa eu ver que o Magic Castle deve estar no C. Deve ser Castle, quer ver? É um jogo que o pessoal gosta muito e eu não joguei. Algumas pessoas me pediram para jogar esse jogo. Deixa eu ver se ele tá aqui. Castle, ó. Castle 1. Pô, um jogo tão pequenininho, será que é esse aqui mesmo, gente? Vou colocar, vamos ver. The Castle, vamos ver o The Castle aqui. SQ Corporation. Ah, esse sim, galera. Eu chamava de Magic Castle, mas é Castle na verdade. Assim, você vê, o jogo é pequenininho, 32K, mas é um jogaço, galera. Muito bom. É um dos melhores jogos do MSX, na minha opinião. E eu não tinha jogado aqui ainda com vocês, então tô achando legal.
Quer dizer, eu acho que eu não joguei. Ele tem esse aspecto assim que parece que é lento, mas não, é muito legal. Um jogo que tem uns puzzles, assim, uns quebra-cabeças para você conseguir decifrar para poder passar das fases. Essa parte aqui de você ficar empurrando as coisas para ficar no lugar certo para poder ter acesso aos outros ambientes, outros andares. Jogaço, The Castle. Eu tava falando Magic Castle, não sei porque ficou na minha cabeça Magic Castle, mas é Castle. Mas tá aí então, galera, Castle também testado. O nosso MSX Expert aqui na caixa tá funcionando muito bem. Testei também um jogo de fita cassete. Os jogos aqui do cartucho Maper estão funcionando legal também. Então tá aí, pessoal, tudo testado, tudo funcionando no nosso MSX na caixa. Como eu disse pra vocês, ele não tá impecável, mas ele tá bem redondinho e traz muita história. E pra mim é sempre uma nostalgia, uma emoção muito grande poder colocar as mãos, sentir todas as emoções dessa maravilha que foi o MSX Expert da Gradiente lá nos anos 80. E aí, pessoal, o que vocês acharam do nosso MSX Expert na caixa? Top demais, né? O datacorder, o joystick, é tudo muito legal, é tudo muito nostálgico pra mim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, pessoal, não deixe de sentar o dedo aí no like, curta, compartilhe com seus amigos, seus familiares. Vamos fazer esse canal chegar aí a mais gente. Não deixe de fazer comentários, pessoal, critiquem, sugiram novos conteúdos, digam o que vocês estão achando do canal, pra eu saber melhor pra onde ir. Ative as notificações clicando no sininho que tá aí do lado pra não perder nenhum novo vídeo que estiver saindo no canal, porque eu vou ficando mais uma vez por aqui, dizendo que muito em breve, hein, tem mais. Deixo aqui mais uma vez meu grande abraço e até mais.